E agora que vocês já entenderam a lógica de tudo, vamos a mais uma aula com exemplos de FCA, ok? Vamos lá? Eu tenho um exemplo em PPT, em PowerPoint, e tenho um exemplo em Excel, tá? Os dois exemplos utilizam todas as mesmas ferramentas, mas eu trouxe duas opções para que vocês possam escolher qual é a mais adequada para a empresa de vocês, tá? Como eu falei, as ferramentas são as mesmas, só em dois modelos diferentes, ok? Ah, e vocês podem editar esses modelos, tá? E utilizar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Podem mudar as cores, a logomarca, melhorar, inclusive, a utilização das ferramentas aqui dentro, tá bom? Vamos lá. Nesse modelo em Excel, eu tenho aqui em cima o nome do indicador que eu estou trabalhando nesse FCA, tá? E eu posso editar aqui e colocar o nome que eu entendi. Eu posso editar aqui e colocar o nome do indicador que eu vou trabalhar. Aqui eu tenho planejado, à direita eu tenho planejado do mês, e o que eu realizei no mês, e o desvio. O desvio é uma fórmula, tá? Deixa eu abrir aqui o campo de fórmulas, para que vocês possam ver tudo o que eu estou fazendo. Bom, habilitei a barra de fórmulas, vocês podem ver que aqui é digitado mesmo o valor, aqui também, mas aqui é uma fórmula, ok? Outro ponto é, a partir do momento em que eu tenho um desvio, eu tenho que identificar os ofensores. Então, eu tenho um Pareto aqui, que é o meu primeiro Pareto. Nessa barra, onde identifica que tipo de abertura eu estou fazendo, eu posso editar também, tá? E colocar o tipo de abertura que eu estou fazendo. Aqui eu estou avaliando a hora extra por filial. E aqui eu tenho, né, no campo falhas, todas as filiais da minha empresa. E aqui a frequência, que nada mais é que a quantidade de horas extras. Pode ser um valor em percentual aqui também, tá? Por exemplo, 50%, 30%, 40%, ou 30%, 20%, 10%. Se lembrando que essa sequência aqui tem que ser sempre na ordem decrescente, ok? Do maior para o menor. Aqui é uma fórmula. Esse campo aqui, esses campos são fórmulas, como vocês estão vendo na barra de fórmulas aqui, que te diz o percentual de cada item em relação ao todo. E aqui a barra do acumulado, né, que vai acumulando esses percentuais aqui. Também é uma fórmula, não precisa mexer, tá? E aí, à medida que você vai incluindo as informações, o Pareto vai sendo gerado. Eu vou colocar aqui mais uma filial, a filial 7. Filial 7. E aí eu vou colocar aqui o número 5. Olha o que vai acontecer no meu Pareto. Vocês entenderam? Ele incluiu a filial 7 e o 5 aqui, ó. E aí eu posso incluir aqui os meus ofensores, tá? E eu posso incluir aqui, né, os desvios e identificar os ofensores dessa forma. Eu posso fazer várias aberturas, sei lá, como o nosso treinamento. Eu fiz uma abertura por filial, eu fiz outras aberturas e mostrei a vocês como faria isso. Aqui, eu simplesmente copiaria e colaria as informações, né, dos meus ofensores aqui, tá? Aí, eu fiz uma segunda abertura. Já que eu vi que as filiais 3 e 5 são as mais ofensoras, eu trouxe elas para o próximo Pareto, para eu estudar o que é que tem nessas duas filiais que estão infringindo tanto o meu resultado. Então, eu trouxe aqui filial, aí eu dei um título a esse Pareto, filial 3 e 5 por segmento. E aí eu tenho falhas, né? As falhas, na verdade, aqui são os itens, né, do meu Pareto. Então, eu tenho manutenção predial com 32 mil, serviços gerais 28, recepcionista 12, 9, 5 e 4. É bem claro que a manutenção predial e serviços gerais me geram muito mais horas extras do que os demais segmentos da minha empresa. E aí eu tenho também o Pareto para isso. Abaixo, eu abri um outro Pareto. Se vocês estiverem observando, tem um sinalzinho de menos aqui ao lado, que se eu clicar nele, ele vai ocultar no meu Pareto. Se eu clicar nele, ele vai abrir, tá? Aqui ao lado esquerdo. Vamos lá. Então, eu fiz aqui no título, hora extra por dia da semana. Eu quero saber, nesses dois segmentos, o que é que está acontecendo? Bom, aí eu tenho aqui segunda e terça com os dias de maior
quantidade de horas extras sendo geradas, tá? Eu não fiz mais paretos, mas eu tenho aqui mais duas opções de fazer, um pareto 4 e um pareto 5. Tem dois títulos aqui, né, para editar. E aí, mas Davis, eu não estou vendo. Como eu falei, tem esse sinalzinho de mais aqui, ó, que se você clicar nele, ele vai abrir. Esse pareto está em branco, né? Porque eu não utilizei, aí eu deixo ele oculto, tá bom? Tem aqui o diagrama de Ishikawa, que é uma das ferramentas que eu posso utilizar, tá? Tem os 5 porquês aqui também. No primeiro diagrama de Ishikawa, eu analisei aqui, ó, o meu problema, serviço de manutenção predial e serviços gerais das filiais 3 e 5 com maior valor de hora extra no início da semana, né? Que é o que nós vimos, exatamente a descrição do que nós vimos ali no nosso pareto. Nos nossos paretos, né? Foram os 3 paretos que me fizeram chegar a esse problema aqui. Não é isso? Ok? Eu traduzi aqueles 3 paretos em um problema. E ele está aqui. Tá bom? Vocês precisam fazer isso, entender isso e fazer dessa forma. Ishikawa. Antes de falar do Ishikawa, tá? Só lembrando, se vocês não trouxerem aqui o problema de acordo com o que vocês identificaram lá nos paretos, acreditem, não vai ter um nexo causal, né? Uma relação entre o Pareto e o Ishikawa, entre a ferramenta de identificação de ofensores e a ferramenta de análise de causa. Vocês não vão conseguir vincular os dois. Então, o líder da reunião, por exemplo, não vai conseguir entender aí o que é que você está fazendo. Tá? Então, sempre tem um elo de ligação. E, nesse caso, o elo de ligação entre o Pareto e o Ishikawa é justamente a descrição do problema que vocês encontraram no Pareto. Tem que ser exatamente igual à análise que você viu lá em cima, que você desenvolveu lá em cima, no Pareto, tá? E é justamente isso que eu trouxe aqui. Não adianta você falar lá que o serviço de manutenção predial da filial 3 e 5 está com o maior valor de HE no início da semana, lá no seu Pareto está dizendo isso, e aqui embaixo você vem e diz que você vai trabalhar com a filial 4 com serviço de diarista. Não tem lógica, tá? Se seu ofensor é manutenção predial e serviços gerais da filial 3 e 5, você vai ter que colocar aqui que é filial 3 e 5, manutenção predial e serviços gerais, ok? Tem que criar uma relação entre as ferramentas. Entendam isso e sempre utilizem dessa forma. Vamos lá, eu fiz um brainstorm com a minha equipe, né? Para identificar, ó, eu estou com esse problema aqui, eu quero saber quais foram as causas. Então eu fiz esse brainstorm com a minha equipe e eu identifiquei que um dos pontos em método, tá, é a ausência de flexibilidade na rotina de tratamento de horas extras. Um outro ponto, em métodos também, é a má distribuição das equipes para o final de semana. Ok? E um outro ponto em informações é a ausência de informações para controle de hora extra versus produtividade. Eu não tenho um report que me mostre isso, um relatório. Eu tenho também, né, aqui uma outra causa que é ausência de reporte de produtividade com visão de dia da semana, período do dia, colaborador, filial, área e segmento. Eu teria que ter um reporte desse tipo para que eu conseguisse observar aí os desvios, né, durante a semana, por exemplo. Ok? Então eu tenho 4 causas aqui. Aí eu tenho um Ishikawa, mas eu poderia abrir, ó, o Ishikawa 2, o 3, o 4 e o 5. Tem todas as ferramentas, tem esse sinalzinho de mais aqui, ó. Se eu clicar, ele abre aqui a ferramenta para mim, tá? Esse está em branco. Se eu tivesse um outro problema para trabalhar, eu colocaria aqui na cabeça do espinho de peixe e desenvolveria meu Ishikawa, tá? Vamos lá, próximo. 5 porquês. Aí, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos uma abertura aqui, apenas uma abertura de 5 porquês, tá? Com o mesmo problema para que vocês conseguissem identificar aí a relação, tá bom? Então, tem o mesmo problema, serviço de manutenção predial e serviços gerais das filiais 3 e 5 com maior valor de hora extra no início da semana. Mas por que isso está acontecendo? Porque precisam executar mais atividades para compensar a demanda do fim de semana. Por que precisam realizar mais atividades, né? Por que precisam executar mais atividades? Não há acompanhamento da produtividade, principalmente nos fins de semana. Eu estou vendo aqui pela barra de fórmulas, tá? Mas por que isso acontece? Porque não há informações para identificação do desvio no processo. Mas por que não há informações para identificar desvios no processo? Porque não tem, né, um reporte de produtividade diária e também de hora extra para me passar essa informação. Ok?
cheguei ao quarto porquê. E qual é a minha causa raiz nesses 5 porquês? Isso mesmo. Como vocês viram, é a resposta do último porquê. É isso aqui, ó, ausência de reporte de produtividade diária. É isso que eu tenho que trabalhar, ok? No Ishikawa eu tenho 4 causas. Eu posso trabalhar as 4 também, tá? Davidson, tá, eu vi que tá faltando um reporte, mas você encontrou 4 causas e aqui você só encontrou uma. Lá no Ishikawa tem 4. O que é que tá faltando? Os 5 porquês não pode não ter apenas uma saída, uma vertente. Pode ser que os 5 porquês tenham outras saídas, tá? E vocês precisem estudar cada uma delas. Então, aí o que eu faria? Eu copiaria esse daqui, colaria embaixo e analisaria os 5 porquês novamente por outra vertente, tá? Ok? E aí eu chegaria em outra causa. Vocês vão entender isso à medida que vocês forem executando aí seus 5 porquês da vida. Então, vocês vão conseguir começar a identificar que às vezes um 5 porquês não tem só uma saída, pode ter outras. E vamos lá, beleza. Identifiquei minhas causas e agora eu vou partir para as minhas ações. Ok? E aí eu tenho um plano de ação aqui e lembra, ó, tem sempre o sinalzinho de subtração, adição, subtração, se tiver aberto e adição se tiver fechado, tá? Então eu tenho esse plano de ação para uma causa. Cada causa eu posso fazer um plano de ação diferente, ok? E aí, ou eu posso fazer em um plano de ação só. Depende de como vocês querem organizar aí o material de vocês, tá? E aí eu tenho algumas ações que eu criei. Por exemplo, eu vou dizer a primeira aqui. Desenvolver um reporte de horas extras com estratificações para filial, tipo de serviço, dia da semana, período, né, do dia, colaborador e produtividade. E também comparar com a hora extra executada, tá? Para identificar se essas horas extras são realmente devidas ou se as pessoas estão fazendo por fazer, sem produzir. Por que eu vou executar essa ação? Para melhorar o gerenciamento da execução de hora extra. É o ganho que eu vou ter com isso. Como é que eu vou executar essa ação? Lembra? É o passo a passo. Então é utilizando as bases do SAP, gerando arquivo em Excel, cruzando informações solicitadas, estabelecendo filtros para facilitar a análise, enviando o arquivo de segunda, quarta e sexta. Tá? Então, eu tenho aí todas as informações de como essa ação será executada. Quem é o responsável? Carlos Eduardo. Qual a data prevista? 6/7/2021. E aí, do lado aqui de cada plano, eu tenho também o status da ação. Não precisa mudar, isso aqui é uma fórmula em Excel, como vocês estão vendo aqui, ó, no campo de fórmulas, tá? Então, não precisa mudar isso aqui. Só se vocês tiverem conhecimento e quiserem mudar por algum motivo. Então, eu tenho aqui, a ação está atrasada, essa aqui também, essa concluída no prazo, essa daqui atrasada. Se eu colocar, por exemplo, uma data aqui, ó, ele terminou no dia 6/7, exatamente essa data, 2021. O que é que vai acontecer? Concluída no prazo, ok? Ele vai me dizer se foi concluída no prazo ou não. Se está atrasado, se não está, se está em andamento, se não está. Ele tem vários status aqui, tá bom? Ok? Bom, então aí nós conseguimos linkar e relacionar o ofensor, trazendo ali o ofensor para a causa, e da causa tratando com ações, tá? Então, todas as ações que estão aqui são para tratar as causas, não os ofensores, as causas. Lembra que tem uma causa que é a ausência desse reporte? Então, tem uma ação para tratar isso aqui. Eu tenho outras ações aqui, tá? Que depois vocês podem olhar, eu vou disponibilizar essa aqui para vocês. Uma é estabelecer programa de banco de horas, tem uma causa de banco de horas. Tem outra causa de redistribuir equipes, ok? Tem outra ação para tratar outro tipo de causa aqui. Então, são todas as ações para tratar as causas. Se eu quiser, Davidson, se eu tiver, por exemplo, 6 indicadores, né, numa cesta de um gestor, e ele ficou com desvio em 2 indicadores, como eu vou criar um arquivo em Excel, 2 arquivos em Excel para apresentar? Não precisa, tá? Vocês podem fazer o seguinte, na abinha do Excel aqui, no canto inferior, tem o nome do indicador. Eu posso, inclusive, dar 2 cliques e alterar o nome do indicador que eu vou trabalhar, né? Outra coisa é, eu posso segurar a tecla Ctrl e clicar e arrastar para o lado, que ele vai me criar um novo arquivo aqui, uma nova guia com as mesmas informações que eu tenho aqui. Eu só precisaria mudar, por exemplo, se for produtividade, né? Então eu colocaria aqui produtividade, indicador que eu fiquei fora foi produtividade também.
Eu fiquei fora em hora extra e produtividade. Vou precisar tratar os dois, ok? Então, eu poderia fazer um terceiro, um quarto, um quinto aqui, né? Arquivo, uma quinta guia dessa aqui com as mesmas informações, somente duplicando essa guia, segurando o Ctrl e arrastando, tá bom? Bom, bem simples, não é? Isso mesmo. E agora, vamos tratar esse mesmo desvio em um PPT, né? PowerPoint. Eu tenho aqui nesse PowerPoint um gráfico, que é o gráfico de horas extras por filial, o mesmo gráfico que eu tinha lá. Gráfico de horas extras por filial, né, às 3 e às 5, com os segmentos, que é o mesmo que eu tinha no Excel, com as mesmas aberturas, os mesmos dados. E eu tenho um gráfico de hora extra por dia da semana. Como é que eu posso editar esses gráficos, né, esses paretos ou esses gráficos de barras? Eu clico aqui no gráfico com o botão direito e eu tenho aqui uma opção, editar dados. Se eu clicar nessa opção, ele vai me abrir um arquivo em Excel muito simples, onde eu posso simplesmente clicar no item que eu quero alterar e mudar aqui para o valor que eu quero. Mas sempre lembrando que é em ordem decrescente, ok? Eu poderia mudar aqui, e esse 34 vai mudar aqui também na filial 5, ó. Ok? E aí é só fechar o arquivo e já está tudo salvo aqui. Ok? Ok? Então, basicamente isso. E aí eu tenho abertura também por dia da semana, assim como está lá. Aqui nessa opção de PowerPoint, tá? Talvez, se você depende da utilização de vocês, se tiver uma forma de utilizar a ferramenta em um outro material, né? Se vocês não quiserem utilizar aqui, é possível também, tá? No Excel nós conseguimos ter a ferramenta mesmo, o Ishikawa e o 5xCase, dentro do PPT. Aqui nós não trouxemos, tá? Porque entendemos que o PowerPoint é uma ferramenta que é mais uma ferramenta mais gerencial, para apresentar ali de uma forma mais resumida, não ter todas as aberturas aqui nessa ferramenta. Não quer dizer que que não irão ser feitas, né, o estudo de causa, muito pelo contrário, tem que existir. Inclusive, se vocês quiserem duplicar aqui um arquivo desse, né, um slide desse e colocar as ferramentas de análise de causa, também é possível. Mas aqui nós só trouxemos aqui um campo, né, causas, que pode ser editado aqui, só é clicar e vocês podem alterar. Aqui nós colocamos o problema, o mesmo problema que nós encontramos nos paretos, né? Lembra só de uma coisa, tá? Não quer dizer que um gráfico de barras não seja um pareto, porque não tem uma linha do acumulado não, tá? A linha do acumulado, às vezes nos diz alguma coisa, às vezes não, tá? Nem sempre a regra do Pareto 80-20 é a regra mesmo que nós devemos seguir. Muitas vezes a gente trata primeiro a curva A ali e a curva B, e tem outras curvas que não dá para tratar, mesmo não chegando aos 80 ali, tá? Então vamos lá. Tem aqui também as causas que nós identificamos, as 4, tá? E aqui embaixo eu tenho a descrição da ferramenta que eu utilizei, que foi o Brainstorm, ok? E aí eu consigo aqui um campo para causas, que eu consiga visualizar quem são os ofensores e as causas no mesmo slide. Isso vai facilitar muito mais a apresentação e o entendimento de quem está ouvindo, do ouvinte, tá? No caso, o líder. No próximo slide, já que eu identifiquei ofensores e causas, eu tenho aqui no próximo slide o próprio plano aqui do FCA, né? Que eu tenho aqui o planejado e o realizado, a diferença entre os dois. O meu fato, né? O que é o fato, nesse caso do FCA? Fato, causa e ação. O que é o fato? O fato nada mais é do que o problema que eu estou tendo, tá? Simplesmente isso. Então, eu trouxe para cá o problema, ó. Ok? Aqui eu trouxe as causas, as 4 causas. E abaixo eu trouxe as ações. Então, tem aqui, ó, cada uma delas, o responsável, o status, né, se está em andamento, se está a iniciar, concluída, o fim previsto e o fim realizado. Ok? Então, é bem simples a utilização do PPT. Eu não vou explicar tudo aqui, ler tudo para vocês, porque eu já li lá no Excel. As informações são as mesmas. E a forma de chegar aos resultados também foram as mesmas, tá? Então, vocês podem optar por escolher trabalhar com Excel, que já tem as ferramentas de análise de causa, ou escolher uma apresentação um pouco mais gerencial, né, que é essa do PPT, onde tem as informações muito mais concisas aqui, em 2 slides,
E aí vocês podem talvez uma apresentação um pouco mais dinâmica, tá? Entende? Aí depende da necessidade de cada empresa, tá bom? Outra coisa, se forem utilizar o PPT, de alguma forma, peçam a ferramenta de análise de causa, como chegaram a esse ponto, tá? Se for, por exemplo, aqui é o brainstorm, mas se fosse 5 porquês, peça para que a pessoa descreva aqui os porquês que ela fez, tá? As perguntas que ela fez para chegar nos 5 porquês. E coloque aqui embaixo, ferramenta 5 porquês, tá bom? E a causa também que ela achou é sempre a resposta do último porquê, tá bom? Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham entendido aqui o que nós fizemos para tratar o desvio de hora extra naquele mês em que ficamos fora da meta, tá? Espero vocês, então, na próxima aula. Até!